Oi gente, meu nome é Tuane e hoje eu vou falar de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Por que eu acho que vocês devem ler? Porque quando eu li, eu absolutamente pirei nele. Tem algumas pessoas que falam que é uma leitura um pouco pesada, porque é um relato de guerra. Porém, eu gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial e eu gosto muito de história de guerra em geral, então eu praticamente li esse livro em 2 dias, porque eu tava muito... não conseguia parar de ler, embora sejam histórias bem pesadas. Porque o que fala esse livro? A Svetlana é uma escritora bielorrussa, ela já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2015, então assim, é uma escritora que dá pra ver que realmente é muito boa, porque, né, Nobel de Literatura. Nesse livro aqui, ela fala que ela sempre leu relatos de guerra e a guerra ela é normalmente contada de uma perspectiva masculina, de historiadores ou de generais. E ela percebeu que ela não queria escrever um outro livro de guerra como todos os outros que já tinham sido escritos. Então, nesse livro, ela encontra várias mulheres russas que lutaram na Segunda Guerra Mundial e essas mulheres vão contar para ela suas histórias. Então, em algumas entrevistas ela fala, né, que ela não faz entrevistas, ela tenta criar um ambiente de amizade, de companheirismo, de confiança, para daí essas mulheres falarem para ela e contarem histórias que muitas vezes elas nunca tinham contado para nenhuma outra pessoa. E que histórias são essas? Na Segunda Guerra, no exército russo, teve a participação de mais de 1 milhão de mulheres. Por quê? Uma das razões que fala aqui um pouco é que as mulheres elas tinham esse sentimento patriota de querer lutar pelo seu país, de querer fazer justiça. Muitas também falam de um sentimento de ódio que elas tinham pelos alemães e pelos nazistas, então elas iam também para a guerra movidas com esse sentimento de ódio. E diferente do que a gente acha muitas vezes sobre a guerra e as mulheres, que as mulheres eram enfermeiras e tal, que elas ficavam lá cuidando dos pacientes. Tem enfermeiras nesse livro? Tem. Porém, as mulheres do exército russo, elas iam lutar na guerra em diversas posições. Então, assim, diferente da nossa concepção comum de mulheres na guerra, elas eram enfermeiras, claro, né? Elas iam pro fronte, elas eram franco-atiradoras, elas eram piloto de avião, elas eram piloto de tanque, elas trabalhavam lá nas metralhadoras, elas trabalhavam na parte de exploração ali, de território, elas faziam tudo, basicamente. Elas trabalhavam com fuzil. Então, assim, a participação das mulheres no exército russo foi muito importante. Tem até pessoas que dizem que, na verdade, a Rússia não teria ganhado a batalha contra os nazistas se não fosse por causa das mulheres. Por quê? Porque no começo da guerra, muitos homens morreram. Então, o exército russo ficou muito desfalcado por causa da morte de tantos homens, né? Então, a presença das mulheres foi algo muito importante, porque sem elas, provavelmente não haveria tido a grande vitória que eles falam tanto, porque seria um exército muito mais desfalcado, né? Mas o que é tão interessante nesse livro aqui? Qual que é a diferença desse livro para outro relato de guerra? A Svetlana, ela tem um jeito de escrever que traz uma sensibilidade muito grande, tanto com a história que está sendo contada, tanto com, acho que a questão, né, as emoções da pessoa ali que tá na frente dela. E ela vai falar aqui nesse livro que a visão da mulher na guerra, ela não é tanto de fato, de o que aconteceu, de quem ganhou, de quem perdeu, de heroísmo. A mulher, quando ela conta os relatos de guerra, ela também conta das cores, ela conta dos sons, ela conta das emoções, ela conta de muito mais coisas que muitas vezes a gente não tem num relato masculino, por causa também da sensibilidade e tal. E o que deixa esse livro, assim, que é extremamente importante, eu acho, a gente ler, é porque a gente começa a observar como essas mulheres elas sobreviviam à guerra.
porque assim, a guerra é um ambiente masculino. Então, quando elas iam pra guerra, uma das coisas que, assim, acho que é mais sensível nesse livro é a questão da feminilidade, como elas permaneciam femininas na guerra. Porque quando elas, né, movidas pelos sentimentos de patriotismo, de querer lutar, ou de vingança, o que quer que seja, elas iam e muitas delas queriam ir pro front mesmo, né, eu quero ir pro front. Então, assim, quando elas iam pro exército, a primeira coisa que eles faziam era cortar o cabelo. Isso são relatos que são bem emocionantes, assim, porque várias contam da tristeza que foi quando eles cortaram as tranças, né? Acho que naquela época as mulheres usavam muita trança, então eles cortavam as tranças e elas ficavam só com um topetinho, assim. Outras coisas, por exemplo, elas tinham que usar roupa masculina, porque não era feito um uniforme específico para elas. Então elas tinham que usar roupa de baixo masculina, tipo usar cueca. Elas tinham que usar aqueles capotes, aqueles casacos, o uniforme masculino. Elas tinham que usar botas tamanho 42 quando elas calçavam tipo 35. Então também tem a questão do desconforto, né? Então alguns dos relatos acho que mais que são bem emocionantes assim são como elas tentavam manter a feminilidade delas na guerra. Algumas contam que elas botavam vestido por debaixo da farda. Algumas contam que elas iam pra guerra com roupa, com sapato, com coisas que elas queriam meio que usar, e às vezes elas colocavam ali o sapato, alguns segundos, um sapato bonito, assim, pra se sentir mulher. Tem um relato bem assim, que me marcou, que fala que ela colocava um brinco na orelha pra dormir, e daí quando ela acordava, ela tinha que tirar, né, porque na guerra elas não eram mulheres, elas eram soldados. Isso vai se repetir várias vezes em vários relatos. Isso de falar assim, não, aqui na guerra você não é mulher, você é um soldado. Um dos relatos que mais me marcou assim também foi que elas uma conta que os soldados, né, até não tiravam sarro, mas assim, eles achavam engraçado porque quando eles seguravam um fuzil, eles seguravam da maneira certa, né? E as mulheres, as meninas, né? Porque eram meninas, porque na verdade muitas delas tinham de 16, 17, 18 anos. Então assim, eles olhavam e até tiravam sarro porque eles falavam assim, ai, vocês carregam um fuzil, quando entregavam um fuzil para elas, elas carregavam um fuzil como se carrega uma boneca. Então você pensa em uma mulher, uma menina, não é nem uma mulher, uma menina, 16, 17 anos, com um fuzil carregando tipo assim no carro, porque eles pegavam as coisas e iam, né? Então assim, com um fuzil como se fosse um bebê. Então você vê que os homens mesmo olhavam para elas como se elas não tivessem no lugar delas ali, né? Porque até o jeito de segurar a arma era diferente, mas elas aí foram treinadas e tal, né? E muitas delas eram, tipo assim, líderes de tropas e coisas assim. Então a participação foi muito importante. E assim, outros relatos nesse livro que falam das emoções, que falam das razões por que elas foram na guerra, que falam dos serviços, por exemplo, assim, elas faziam de tudo, como eu falei, né? Então, falava assim, olha, eu tinha que ir pro front, pegar os soldados, eu tinha 18 anos na época, 48 quilos, e eu ia pro front e carregava soldados de 90 quilos nas costas pra levar para a parte de enfermaria. Então, assim, você vê que não se sabe, né? Você fica, nossa, da onde essas mulheres conseguiram tanta força, assim, não só física, mas como emocional. Algumas delas têm relatos, por exemplo, que elas tinham 20 anos e elas voltaram para casa da guerra totalmente grisalhas, por causa, acho que das emoções, do estresse, do medo que elas passavam lá. Algumas paravam de menstruar durante a guerra inteira, algumas ficaram inférteis por causa, né, da sensação da guerra, porque nesse livro você começa a perceber muito mais como as pessoas se sentem na guerra, que é uma coisa que a gente não tem muitas vezes em outros relatos que falam mais de fatos. Então, assim, como a pessoa se sente na guerra, como o corpo fica, como a mente fica. Então, assim, é interessante ver algumas, por exemplo, que falavam de cores. Olha, a guerra pra mim
ela é inteira preto e branco e a única cor que tem é vermelho. E eu não vou falar todos os relatos aqui, mas assim, eu acho que a leitura desse livro aqui, ela é muito válida. Pela escrita dele, porque a Svetlana, ela é uma escritora impressionante, então ela tem esse livro aqui. Ela tem o Vozes de Chernobyl, que eu quero muito ler. E agora acho que vai sair um novo dela, que é sobre o relato das crianças. Então não sei exatamente, já pedi, já está chegando na minha casa, vamos ver se eu vou fazer uma review dele também. Mas é uma escritora muito impressionante porque realmente ela passa uma emoção, ela passa um sentimento nos fatos que ela conta. E não são só realmente fatos, isso aconteceu. Não, mas é aquela questão da emoção, é a questão de como realmente a guerra foi para essas mulheres. Eu acho muito importante ler também para a gente refletir mais também na importância do papel feminino também em lugares masculinos. Eu sei que isso é uma coisa que é bem falada hoje em dia, mas naquela época não era tão falada assim, tanto que quando as mulheres voltaram da guerra com muitas medalhas e muitas vezes com ferimentos de guerra, elas não foram recebidas na Rússia pós-guerra, né, com a honra que os homens foram recebidos, porque os homens eles andavam e eles mostravam as suas medalhas e eles voltavam sem uma perna, sem um braço, mas as mulheres estavam lá para os receberem, e elas falam, né, que os homens sem uma perna, eles podiam virar maridos, eles podiam continuar na sociedade. E as mulheres, quando voltavam com ferimentos de guerra, que homem que foi para a guerra, que sofreu tudo aquilo ali, ia querer voltar em casa para uma mulher que também viveu a mesma coisa. Então muitas delas foram rejeitadas depois da guerra. Por causa disso, né? Porque os homens voltavam da guerra, eles queriam lá uma mulher bonitinha, que não tinha experimentado nada de ruim, que não tinha matado ninguém. Então elas foram muito rejeitadas. Muitas delas viveram em abrigos, assim, em abrigos comunitários que tinham para essas pessoas. Muitas delas casaram, mas os maridos também impunham uma questão que elas não podiam falar do que aconteceu, ou que eles impunham a própria versão deles para elas. Fala também das vergonhas que elas tinham de carregar as medalhas. Então muitas delas pararam de usar as medalhas que elas receberam, e muitas delas receberam menções de alto nível, assim. Então, assim, você vê que a sociedade ela não era tão aceita dessas mulheres, mesmo elas tendo sido verdadeiras heroínas da nação, né? Porque a guerra, de um modo ou não, foi vencida por elas também. Então, a gente vê essa rejeição que elas tiveram. Os relatos são muito importantes de ler, mais do que relatos bons, relatos emocionantes. Esse livro é muito importante para a gente ter uma outra noção de o que é a participação da mulher na guerra, do que é você ser uma mulher, que você ainda tem sua feminilidade, você tem seus desejos femininos, suas emoções femininas, e você tá num universo totalmente masculino onde aquilo não pode ser mostrado. Então, se você gosta de relatos de guerra, ou se você quer ter uma visão diferente da guerra, que você talvez não sabia que existia, é muito bom também para ler. E daí eu vou deixar tudo aqui embaixo como você consegue achar esse livro, onde que tem para vender. Você provavelmente vai achar em qualquer site, em qualquer livraria. E até semana que vem para ver o que eu vou falar depois.